Olá, no programa de hoje a efervescência política na América Latina. Recentes disputas entre grupos no Chile, na Argentina e no Equador marcam o cenário da região em 2023. E governos de diferentes ideologias que ascenderam nos últimos anos vêm sofrendo duras contestações. Como os futuros desdobramentos da conjuntura nesses países pode afetar a balança entre forças de esquerda e de direita? Já há uma nova onda no horizonte? Por que essa movimentação importa para o Brasil? Eu converso com Carlos Domingues Ávila, pesquisador do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Carlos, muito bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Olá, um prazer, muito obrigado pelo convite. Carlos, vamos começar pelo Chile, que tem passado rapidamente por transformações de rumo político. A esquerda chegou ao poder lá após manifestações maciças por reformas sociais em 2019, mas o governo de Gabriel Boric enfrentou uma derrota acachapante de uma tentativa de nova Constituição, em plebiscito realizado em setembro do ano passado, e houve também a vitória recente da ultradireita para a eleição de uma constituinte. O que tem impulsionado essa mudança de humores por lá? Olha, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que eu morei no Chile. Eu fui mestrado lá e é um país que já na época tinha um legado bastante complexo. É interessante lembrar que a Constituição chilena vigente foi aprovada em 1980, numa época bastante turbulenta, não? Essa questão de ter uma Constituição ainda herdada do regime militar era um problema muito sério. Desde a época da redemocratização, houve intentos no Chile de substituir essa Constituição. Acontece que ocorre que o atual governo do presidente Gabriel Boric e seu grupo, efetivamente, a pedido de boa parte da sociedade chilena, como você mencionou, em 2019 houve manifestações massivas que demonstraram certa inconformidade de boa parte da população com relação ao regime político, e o governo considerou, o governo da época do presidente Sebastián Piñera e o atual, junto com a maioria dos partidos políticos, que uma solução, uma resposta da classe política à situação do país na época, 2019, era justamente avançar com uma nova Constituição. De lá para cá houve pelo menos 2 plebiscitos, ou 3, na verdade, para verificar como poderia ser feita uma nova Constituição chilena. Teve um esboço que foi rejeitado no ano passado e recentemente o que teve foi uma consulta para integrar um grupo de pessoas que iria ou que vai redigir uma nova Constituição para o país, sendo que nesse último plebiscito, nessa última consulta, a ultraderecha chilena teve um resultado, como você comentou, bastante expressivo, e nesse momento esse grupo vai comandar a reforma constitucional, a mudança constitucional. E isto é algo bastante preocupante porque esse grupo que ganhou, ele mantém laços de afinidade e simpatia com o regime militar do passado, não? Então eles falaram de que eles podem fazer pequenos ajustes, pequenas modificações na Constituição de 1980, porém eles não têm interesse em impulsionar reformas profundas. Agora, o porquê dessa situação é algo que sim deve ser bastante observado com bastante cuidado, pelo seguinte, a meu modo de ver, eu já pesquisei um pouco o assunto, tem muita insatisfação de amplas camadas da sociedade chilena com o regime político. E isso pode parecer até paradoxal, porque o Chile é um dos países
que, em termos de pesquisas internacionais, teria uma das democracias de mais alta qualidade, junto com Pode ter a Uruguai, com a ver com Costa Rica, traços não? conservadores da sociedade chilena, esse tipo de insatisfação? Sim, tem um setor conservador importante, mas eu tenho a impressão que a questão da insatisfação popular com o regime político vai além dos conservadores, porque o grupo conservador não representa mais de 20% da população. E os insatisfeitos, as pessoas que se dizem indignadas com o funcionamento do regime, é que dá essa maioria muitas vezes significativa. Além disso, no último plebiscito, o voto não era praticamente obrigatório. Então, uma parcela relativamente pequena votou e esse grupo conseguiu eleger os representantes constituintes que terão a tarefa, repito, de redigir uma nova Constituição ou fazer pequenos retoques, pequenas mudanças à Constituição vigente de 1980. Então, é verdadeiro, é um problema que não é unicamente do Chile, essa insatisfação, essa indignação popular com o funcionamento do regime, aliás, é algo que acontece em muitas outras partes do mundo, inclusive em democracias mais consolidadas. Nos Estados Unidos, nós observamos em 2021 a questão do Capitólio, não? Em países europeus que têm democracias também mais consolidadas, também existem problemas de indignação, de insatisfação. Então é algo que deve preocupar muito. Então, reiterando a questão do caso chileno, eu entendo que isso tem também muito a ver com problemas de desigualdade estrutural no Chile, tem a ver com indignação em relação ao trabalho da classe política e a representatividade. Muitos jovens não se sentem mais representados na política do país. Então, esse tipo de temas me parece que são importantes e é interessante destacar que a nova Constituição chilena, que seria um pacto, um contrato social, precisa reunir ou acompanhar ou dar uma resposta à sociedade, porque senão o país vai continuar com essa turbulência, com esses conflitos intermitentes dos últimos anos. Então, na Argentina, né, vamos falar da Argentina agora, os desafios econômicos e seus reflexos políticos estão no centro dos debates rumo às eleições que ocorrerão em outubro desse ano. Nós estamos diante, professor, do momento mais delicado da história do peronismo? Olha, o peronismo já teve muitos momentos complexos, não? Mas nessa oportunidade, o grupo kirchnerista dentro do peronismo, porque é interessante lembrar que o peronismo tem diferentes alas, não? Algumas um pouco mais voltadas para a direita, outras para o centro e outras para a esquerda. E o grupo peronista de esquerda, que se identifica com o kirchnerismo, com o Néstor Kirchner, com a Cristina Kirchner e com o atual presidente, presidente Fernández, eles não têm a possibilidade de apresentar um candidato viável pela situação econômica, não? A Argentina tem uma inflação muito alta, quase 100%, mais de 100% ao ano, e muitos problemas de desemprego. A pandemia gerou uma situação bastante delicada nesse país, e acontece que, pelo menos na atualidade, a maioria dos candidatos presidenciais que estão colocados são candidatos de centro-direita e alguns de direita mais liberal e até de extrema-direita. Pois é, falando Então, em extrema-direita, né, tem um personagem lá na Argentina ganhando muito espaço, Javier Milei. Há paralelos sim. entre a trajetória dele, por exemplo, com a ascensão de Jair Bolsonaro no Brasil? Olha, o Milei é um candidato de direita mais radical
ele é economista, e eu acho que talvez um tema assim neoliberal é bem forte nele, né, das reformas liberalistas. Eu acho que ele teria alguma semelhança com o Guedes, não, com o antigo ministro da Fazenda brasileiro. Porém, sim, já teve encontros de familiares do expresidente Jair Bolsonaro com o Milei, ¿no? Aliás, eles têm um grupo chamado Foro de Madrid, que incluye básicamente partidos de derecha, más una derecha más radical, ¿no? Una derecha que no es la derecha tradicional que existe en todos los países, lembrando que a derecha, a centro-derecha, es una opción política legítima para muchas personas, para muchos partidos. El problema es con a extrema derecha, porque a extrema derecha ni siempre respeta o ajuda no processo de consolidação e de qualificação da democracia. Então, neste sentido, já teve encontros e tem afinidades selectivas entre si grupos, segmentos da direita, da extrema direita brasileira e da Argentina. O Milei já foi agraciado, já teve encontros com o filho do expresidente Jair Bolsonaro, não? E eles colocam afinidades principalmente em matéria econômica, não? A questão do liberalismo, do ultraliberalismo. Aliás, eles às vezes são chamados de libertarianos, no sentido de uma ideologia de capitalismo bastante mais radical. Esse é mais um elemento de uma ação orquestrada da extrema-direita em escala global, né, que vai se mostrando? Olha, tem exemplos de regime de políticos populistas de extrema-direita em muitos lugares do mundo, não? Na Europa, por exemplo, talvez o caso mais conhecido seja o do primeiro-ministro da Hungria, Orbán. Porém, nós temos a Marine Le Pen na França, não, que é uma política, já foi candidata em muitas oportunidades. Na Itália, chegou ao governo a primeira-ministra Meloni, que tem afinidades com a direita mais radical. En algunos países europeos existe esa concepción muchas veces xenófoba, anti-inmigrante, nacionalista, muchas veces, y populista en ese sentido, que ganhou muitos eleitores nos últimos tempos, não? Atualmente, por exemplo, na Espanha, em Portugal, existem grupos políticos muito fortes que ganharam aderência. Nos Estados Unidos tem o fenômeno do expresidente Donald Trump, não? E acá na América Latina, nós temos casos... Bom, no Chile é um deles, não? Na Argentina, no Brasil, tem alguns países da América Central, e são fenômenos que têm que ser analisados com muito cuidado, porque, repito, o problema não é que um candidato chegue ao poder pela via eleitoral. O problema é que muitas vezes, estando no governo, esse político pode terminar provocando uma erosão da democracia. Então, Carlos... E isso é algo que nos deve preocupar, não? Sim. Voltando ao cenário do vizinho, né, Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, inclusive, né, enquanto a aproximação, como você mesmo apontou, entre Javier Milei com a família Bolsonaro, Lula recebeu recentemente o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E, na ocasião, o chefe de Estado brasileiro disse querer ajudar a tirar a faca do FMI do pescoço da Argentina e a gerar empregos no país vizinho. Para isso, tenta articular, inclusive, uma ação dos BRICS, né, do Banco dos BRICS, em favor da Argentina. Por que esse movimento faz sentido para o atual governo brasileiro? Porque o ministro Fernando Haddad comentou isso justamente em um encontro, uma audiência na Câmara dos Deputados recentemente. Era necessário
tentar ajudar a Argentina, em primeiro lugar, porque é um país que forma parte do Mercosul, ele importa muitos produtos brasileiros e manter a economia argentina, ou tentar recuperar, ou ajudar a recuperar a economia argentina, isso gera empregos no Brasil. É importante lembrar que a Argentina é um país que importa muitos bens industrializados brasileiros. Então, além disso, em termos político-ideológicos, é importante lembrar que Alberto Fernandes veio no Brasil a visitar o presidente Lula quando ele esteve preso em Curitiba, não? E tem afinidades, eles se consideram parceiros e políticos que compartilham certas ideias e certos valores. Então, colocando isso, a perspectiva é que a ajudar a Argentina nesse momento seria também uma forma de contribuir para evitar uma polarização econômica, política, social e tentar ajudar também os políticos de centro, não? Inclusive o grupo kirchnerista tem alguns pré-candidatos que poderiam ser apoiados ou de alguma forma ajudados por apoio, seja do Brasil ou do Fundo Monetário Internacional ou do Banco dos BRICS, não? Do novo Banco de Desenvolvimento. Então, é um esforço para ajudar ao centro democrático na Argentina e evitar a radicalização, evitar que políticos extremistas com discursos populistas de extrema direita, em um contexto tão difícil econômico, de inflação, de desemprego, etc., logrem apresentar-se como salvadores, não? Penso que isso seria uma alternativa para os governantes brasileiros, no sentido de apoiar sectores, grupos naquele país que podem ter afinidades políticas com o Brasil no futuro. Carlos, agora o Equador, né, que vive uma situação peculiar com a chamada morte cruzada, após o presidente Guillermo Lasso, um banqueiro conservador, né, dissolver o parlamento e convocar novas eleições parlamentares e presidenciais. O que levou a direita a ficar na berlinda naquele país? Bom, acontece que o Equador, o último pleito eleitoral no Equador foi muito polarizado. Me lembro que existia um candidato de centro-esquerda, do grupo de Correa, não? E o presidente que finalmente ganhou, com uma margem bastante pequena, porém a situação na Assembleia Nacional do Equador sempre foi bastante crítica com relação a certas políticas de austeridade, sobretudo do governo do presidente Lasso. E, curiosamente, estas políticas de austeridade terminaram gerando uma convergência entre diferentes grupos do parlamento para apoiar um processo de eventual destituição presidencial, inclusive por algumas acusações de corrupção, de clientelismo e de alguns outros problemas que podem ter acontecido, certo? O caso é que, em uma situação de falta de apoio no parlamento, o presidente Guillermo Lasso, que como se diz é um banqueiro, não é um senhor que tem uma origem empresarial e representa grupos mais de direita no Equador, optou pela decisão de esta morte cruzada, ¿no? No sentido de que se dissolve o parlamento e também o presidente o atual presidente passaria a governar por decreto durante 6 meses. É uma solução constitucional, mas como você avalia as chances de Lasso em uma eventual nova eleição? Olha, é curioso que está em debate se ele poderia se apresentar como candidato novamente, porque no Equador, pelo que eu li e entendi, essa
possibilidade de que o Guillermo Lasso se apresente no próximo pleito eleitoral como candidato presidencial, isso ainda não está muito claro. En principio, na verdade, nem poderia aspirar a essa possibilidade, no sentido de que ele não teria direito de ser prácticamente reeleito, porque esse próximo governo seria basicamente para cumprir o restante do mandato, do período presidencial vigente, que faltam 2 anos ainda no Equador para concluir o atual período presidencial. Então, o mais provável, pelo que eu já observé, é que o presidente Lasso não se apresente e algum outro político de seu grupo se apresente como candidato da centro-direita no Equador. Eu gostaria de destacar que nesse caso do Equador, eu não vejo o Lasso, mesmo com suas origens empresariais, como um candidato de extrema direita. É mais como uma direita mais tradicional e, afortunadamente, ele não tentou o que aconteceu, por exemplo, no Peru, não? Peru, o parlamento e grupos mais radicais decidiram a destituição do Castillo. Então, se trata de uma época bastante complexa e tomara que o Equador não retorne à época do passado recente, onde teve muitos presidentes sucessivos que não tinham viabilidade. Tomara que essa saída, que afinal é constitucional, e me parece que até em certo sentido razoável, logre levar o país a um novo governo constitucional, consistente, com respaldo popular. Então é uma alternativa que, no caso do Equador, me parece até dentro da situação que existia, não? Uma possibilidade até razoável. Carlos, considerado aí o contexto geral regional, já é possível vislumbrar, né, que após um período de ascensão da esquerda nos últimos anos, né, uma fase que chegou a ser chamada de nova onda rosa, direita e ultradireita já têm condições concretas de retomar espaço nas nações latinas? Olha, Marco Antônio, eu acho que o mais importante é preservar o regime político democrático. Se em momentos tem um predomínio de governantes ou de partidos de centro-direita ou depois de centro-esquerda, esse revezamento seria normal e natural. O problema é quando tem políticos que chegam ao poder e acabam provocando uma erosão da democracia. Em todo caso, se você observa o mapa, nesse momento, os governos de centro-esquerda predominam em quase a maior parte dos principais países do continente. São poucos os países latino-americanos que têm governos de centro-direita no governo, no país. Não? Então, ter esse revezamento, em princípio, eu acho que não seria incorreto. O problema seria quando você tem um processo de autocratização, seja de esquerda ou de direita, não? Nesses casos, sim, você tem problemas porque a autocratização implica necessariamente perda da qualidade das democracias que existem, dos regimes políticos. E aí, isso gera consequências negativas, espúrias no meio e no longo prazo. Por esse motivo, o fato mais um da movimento, vitória... O que a gente vive na América Latina seria mais um movimento pendular em sua história? Alguns chamam pendular, e eu acho que não é errado, no sentido de que sim tem épocas de predomínio de governos de centro-esquerda que são substituídos por épocas de governo de centro-direita. É um pêndulo nesse sentido. Mas, olha só, o fato, por exemplo, de que o Lula ganhou aqui no Brasil em outubro, isso foi recebido com muita satisfação, não só por ser um governo de centro-esquerda, e sim porque é um governo que, de alguma forma, se identificaria com os valores da democracia de forma bem mais clara e evidente. Então, esse governo
pode ser substituído por um governo de centro-direita no futuro. E eu acho que isso não é algo que deve ser considerado algo insólito. Muito obrigado por essa entrevista ao Mundo Político, professor Carlos. Bom, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para futuras colaborações. Obrigado. Eu conversei com Carlos Domingues Ávila, pesquisador do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Falamos dos cenários políticos efervescentes em países como Chile, Argentina e Equador e seus possíveis impactos no jogo de forças regional, entre grupos de esquerda e de direita, e ainda do posicionamento do Brasil nesse xadrez. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.